Para quem já está entrando aí, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e a todas. Prazer tê-los aí conosco. Já tem o pessoal entrando. Estamos aguardando aqui o professor Gedeon Freire de Alencar. O pessoal já está entrando aí. Ok. Ele está pedindo para mandar o link agora, que vai entrar pelo celular. Se você puder mandar. Queridos irmãos, estamos tentando aqui acessar. Aqui. Não. É Gedeon. Ele não aparece. Não aparece. Tenta mandar pelo seu celular. Entra aqui e manda pelo seu. Queridos internautas, estamos aqui aguardando o professor Gedeon aqui. Conversei com ele. Vamos ter um pouco de paciência aí para a gente ver se consegue. Ele disse que já está aqui. Eu já estou aqui, ok? Ele já está aí. Ver se aparece aqui na relação dos convidados esse link. Manda para mim, Lucas, o link. Estamos aqui, queridos, tentando buscar aqui. O Gedeon aqui não está aparecendo, mas eu vou mandar agora. Professor Gedeon que me ouve aí. Eu vou te mandar aqui o link. Deixa eu mandar o link aqui. Mais uma vez. Mandei mais uma vez aqui o link. Professor Gedeon, acabei de mandar o link mais uma vez. Pode falar. O Samuel Valério falou que é batalha espiritual. Coloquei até um técnico aqui do meu lado aqui para me ajudar, mas não está aparecendo aqui. Meus queridos internautas, eu estou em silêncio aqui, não estou conversando muito com vocês, mas a dificuldade aqui continua. Estamos aqui com dificuldade mesmo. Não aparece.
faz parte desse grupo? Ele faz parte desse grupo? Sim, Então, faz. Queridos internautas, tá a batalha aqui, viu? Estamos tentando. senhor? Também não. Tá. Ah, veja bem, aqui. Ô Lucas, tem aqui um ícone. Entra no grupo e tenta ver esse ícone. Mostra pra mim. Ícone verde. Entra aí. Tem um ícone verde para solicitar. Que é esse aqui, ó. Só que ele tem que pedir pro senhor. Tá. Então tá bom. Ó. Deixa eu mostrar aqui. É o seguinte. Deixa eu mostrar aqui para o professor Gideon. Professor Gideon, eu vou marcar aqui, ó. Esse ícone verde. Clica nesse ícone verde aqui. Aqui, ó. Do ladinho do joinha. Clica aqui que já vai aparecer o pedido para eu te aceitar. Olha aí. Agora sim. Agora deu. Agora deu. Deu. Agora deu. Beleza, já deu. Maravilha. Opa! Tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo ótimo. Ótimo. A Marina Correia aqui já estava perdendo o fôlego, dando orientação, e o Samuel Valério dizendo que era batalha espiritual, Gideão. E alguns pentecostais têm a mania de colocar a culpa no inimigo. Mas o inimigo mesmo era a gente, era o pessoal que estava atrás do telefone. O problema é quem está atrás do telefone, esses são os inimigos. Não, porque eu já fiz algumas lives no Face, que a gente faz as lives do Relep, são 3, 4 pessoas, e aí é um link diferente do link de todo mundo, porque todo mundo entra no Face, mas a gente entra com um link diferente como participação. E no computador não aparecia esse link a verde que você dá. Aí agora no celular apareceu. Mas vamos para frente. É isso. Tamo junto. Tamo juntos. Seu dispor. Eu quero agradecer a sua paciência e também a paciência dos internautas aí. Tem gente de várias regiões do Brasil. Eu quero até que o pessoal, por gentileza, vai colocando no comentário de onde é a sua localidade, de que estado, de que cidade. Hoje estamos aqui no grupo do Memórias das Assembleias de Deus, recebendo o professor Gedeon Freire de Alencar. Então é o seguinte, Gedeon, essa parte que a gente está conversando assim, informalmente, vai ser editada, nós vamos editar. E depois que a gente fizer a formalização da abertura, é o que vai ficar registrado aí na gravação do portal do Memória, e eu vou encaminhar o link depois aos seus cuidados. Ok. Então vamos começar agora oficialmente. Joinville, várias regiões. O pessoal está mandando aí Porto Alegre. Legal, vamos começar então. Olá, boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana, que é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E neste domingo, 6 de setembro de 2020, o nosso convidado para falarmos sobre Matriz Pentecostal Brasileira, Assembleias de Deus, 1911 a 2011,
é o professor doutor Gedeon Freire de Alencar. Ele é doutor em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica em São Paulo e mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Ele também é membro da Rede Latino-Americana de Estudos do Pentecostalismo, RELEP, e também é membro do Grupo de Estudos do Protestantismo e Pentecostalismo, CEPT, da PUC São Paulo. Igualmente, ele é membro da Comissão de Estudos da História da Igreja na América Latina e Caribe, ou CEILA. Professor Gedeon Alencar, seja muito bem-vindo ao Exos Comentários, às Assembleias de Deus, e primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso singelo convite. Boa noite, amigo. Boa noite, Pai Senhor, para os demais. Prazer estar aqui, falar sobre as Assembleias de Deus, que é a minha pesquisa de 20 anos. Desde o mestrado que eu pesquiso a Assembleia de Deus, é sempre um prazer extraordinário. Vamos em frente. Eu não estou conseguindo te ouvir direito, vou colocar um fone de ouvido aqui para ver se melhora. Okay. Para mim, o seu som está ótimo. Por gentileza, dá um oi aí para ver se a minha questão de som está ok. Acho que eu vou... Professor Gedeon, me dá um salve, um ok para mim aí, para eu te ouvir, que eu coloquei um fone agora, por gentileza. Seu som para mim está ótimo, sua imagem. Ok, agora sim, agora melhorou. Legal. Gesiel Padilha aqui está mandando para o senhor aí, ó, saudações, dizendo que o senhor é um grande historiador. Gesiel, a família Padilha tem história na Assembleia de Deus, hein? Nas Assembleias de Deus. Essas histórias. O grande é por conta dele, mas eu tô bem. Eu gosto da história. Vamos lá, então. Professor, é o seguinte, eu tenho em mãos aqui essa obra, Matriz Pentecostal Brasileira, que é fruto da sua tese de doutorado. Eu queria introdutoriamente pedir para o senhor, nós temos um público bem diversificado que está nos assistindo, temos acadêmicos, doutores, pastores, mas também temos muitos leigos, e eu queria que o senhor, por gentileza, nos passasse até numa linguagem dentro da compreensão deles, sobre como que foi o desejo que nasceu no seu coração para a pesquisa dessa obra. E nessa pergunta, o senhor, por gentileza, nos passe informações sobre a metodologia que o senhor empregou, pesquisa de campo, fontes primárias, fontes secundárias, enfim. Só queria fazer um adendo nessa primeira pergunta, que, queridos internautas, a obra do professor Gedeon Freire de Alencar é uma produção de extrema relevância pelo trabalho investigativo e de perspectiva sociológica que tem sido de fundamental importância para os estudos acadêmicos sobre pentecostalismo, especialmente a Assembleia de Deus. E o professor Dr. Edin Suede Abumansur, da PUC São Paulo, ele tem dito que a obra do professor Gedeon tem todas as características para se tornar um referencial clássico, uma obra clássica. Então, eu queria que, introdutoriamente, o senhor nos dissesse como que nasceu, deu esse start dentro do seu coração, da sua capacidade de raciocínio aí, para essa obra ser produzida, a metodologia que o senhor empregou, para depois a gente avançar nas perguntas. Então tá, começando do começo. Eu entrei no mestrado com um projeto sobre pesquisar racismo. O movimento pentecostal, nas existências, tem uma característica fundamental do enfrentamento do racismo estrutural que existia em Los Angeles na época, nos Estados Unidos, e o movimento pentecostal entra com essa perspectiva. Tem uma marca extraordinária. Mas, evidentemente, que não deu tempo para fazer essa pesquisa.
qual do mestrado, qual do material. E quando eu estou tentando pesquisar isso, a pessoa chegou para mim, lá na época, eu estava na Universidade Metodista, em Acreúna, aí ele falou: amigo, você é da Assembleia de Deus, você conhece a igreja internamente, é a maior igreja do país, a maior igreja pentecostal do Brasil, e não tem um trabalho significativo sobre essa Assembleia de Deus. Você devia fazer sobre a Assembleia de Deus. Ele me deu esse ponto. Aconteceu um acidente, porque meu orientador saiu, eu fiquei praticamente um ano, literalmente desorientado, trabalhando sozinho. E aí no mestrado eu aproveitei que eu já tinha pesquisado sobre a questão do racismo, no início das Assembleias de Deus, no início do pentecostalismo, da passagem do século XIX do século XX. E aí fiz a minha dissertação de mestrado sobre o nascimento das Assembleias de Deus no Brasil, que foi de onde, através de onde, a país de hoje. Eu terminei o mestrado em 2000, aí foi uma longa história de 8 anos. Eu conto assim, quase. Tá, eu acho que estão me avisando aqui que o barulho é meu. Deixa eu desligar aqui o Facebook. Aí eu fiquei 8 anos entre o mestrado e o doutorado. Não pesquisei entre o mestrado e o doutorado, porque foi uma longa história. Minha dissertação de mestrado foi plagiada na Universidade Metodista. Sim. De confusão, mas eu continuei fazendo disciplina. Aí eu fui para a USP fazer disciplina com o Pierucci, estudando Max Weber, e continuei juntando material sobre essa Assembleia de Deus. Se ele se fecha, provavelmente, eu não sei se alguém tem mais material, mas assim, a primeira argumentar é a Assembleia de Deus. Professor Gideon, Oi. o senhor permite uma palavrinha bem rapidinho? Diga. Alguns internautas estão dizendo que o som do ambiente onde o senhor está com um pouquinho de ruído. Eu não sei se o senhor consegue usar algum fone de ouvido ou se tem alguma janelinha aberta aí. O pessoal está pedindo aqui... agora. Eu acho que agora com o fone vai... Pronto. Isso. Bom, nesse intervalo, como ele disse, houve o plágio da minha dissertação de mestrado. Mas aí eu fui fazer disciplina com o Pierucci na USP, estudando Weber, e continuei pesquisando sobre a Assembleia de Deus. Por causa do RELEP, desde 2000, eu comecei a juntar material. Então, hoje eu tenho livro de história da Assembleia de Deus da Argentina, do Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, toda a América Central, Estados Unidos, Canadá, pula para a Europa, até o Japão. Eu fui juntando os livros de história das Assembleias de Deus e acessando também nos sites. Em 2009, eu voltei para o doutorado na PUC, entrei, fui fazer na PUC. Eu já tinha bastante material, até algumas pessoas já diziam, não, mas sua tese tem muito conteúdo e você fez em pouco tempo. Não, eu não fiz em pouco tempo, não. Eu tive 8 anos entre o mestrado e o doutorado de pesquisa, sim, juntando material, tanto juntando material histórico, como trabalhando meu referencial teórico, que era Max Weber. Sim. Além disso, no período tanto do mestrado como do doutorado, eu fui na embaixada lá em Brasília, embaixada da Suécia. Aqui em São Paulo eu fui no consulado. Eu literalmente perturbei o pessoal do consulado pedindo ajuda de material. Nisso, um juiz veio fazer um trabalho no Brasil, a esposa dele é uma jornalista, Caixa Norel, ela veio junto, e aí ela lá em Brasília, conversando com o pessoal da embaixada, alguém comentou com ela que a maior igreja pentecostal no Brasil era a Assembleia de Deus de origem sueca. Ela falou, mas isso não faria sentido, o pentecostalismo na Suécia é insignificante hoje. E aí ela começou a conversar e alguém falou, tem um pesquisador aqui que está pedindo ajuda, eu queria material bibliográfico, para eu queria entender a mentalidade sueca da época.
Aí ela veio a São Paulo, a gente se conheceu, nós trocamos material, tudo que eu tinha, eu dei para ela, minha dissertação de mestrado, diferentes textos. Nós conversamos 2 dias praticamente. Ela voltou para a Suécia e me passou um e-mail dizendo o seguinte: eu tenho aqui um material que eu encontrei, que eu escaneei e eu queria mandar uma cópia para você. Pastor Éder, você está fazendo doutorado, você sabe o quanto é difícil a pesquisa. Algumas pessoas que estão aqui também pesquisando sabem o que é isso. Sim. Eu recebi 7 DVDs com milhares, e aqui não é força de expressão, com milhares de coisas escaneadas que ela me enviou. Eu fiquei louco na hora. Imagino, mal. Ficou louco. A primeira coisa que eu fiz foi fazer cópia, para não mexer nos DVDs originais. Sim. Ela mandou para mim, por exemplo, cópia de todos os jornais Boa Semente, que na CPAD, lá no SEMP, que o pastor Israel organizou, não tinha completo. Sim. E ela me mandou diversas cartas que os suecos trocaram entre eles. Uma das coisas, por exemplo, que eu confirmei é que no mestrado eu tinha levantado a possibilidade, como eu vi as datas históricas, em 1922 e 23, Berg, o Vingre e a Frida passaram 6 meses nos Estados Unidos. Então eu levantei a hipótese que eles tivessem conversado com a McPherson. Sim. Aimee McPherson, a grande fundadora do Exército da Salvação. Sim. Do Evangelho Quadrangular. Mas era só uma hipótese por causa da data. Uma das cartas que a Caixa me mandou, que está na minha tese, é uma carta da Frida e do Navingre, enviada para McPherson, agradecendo o apoio, inclusive financeiro, que ela estava dando para eles aqui no Brasil. Daí eu fui descobrindo uma série de documentos muito interessantes. Por exemplo, a questão dos pastores em Belém do Pará. Tá. Você tinha 4 pastores em Belém do Pará quando o Ving e o Beck chegaram em 1910. Um batista, um presbiteriano, um metodista e um luterano. Dos 4 pastores, 2 eram suecos. Ou seja, 50% da força pastoral em Belém do Pará na década de 10 era sueco. Sim. E o pastor da Igreja Batista, o Eric Nelson, tinha estudado no mesmo seminário que o Vingre. E se você prestar atenção tanto na biografia do Vingre quanto do Berg, eles falam que já conheciam tanto o pastor batista quanto o pastor metodista, porque eles eram suecos. Sim. E assim, e aí antes que alguém diga, você está querendo desqualificar a profecia, a revelação que eles tiveram, não. Só que a revelação que eles tiveram, da profecia que eles receberam, é vá a Belém do Pará. Belém do Pará, para eles, era a Companhia Gomífera, que era a maior companhia de exploração da borracha, que era uma companhia americana, Company of Pará. Se você prestar atenção na biografia dele, ele, quando chega em Belém do Pará, ele vai trabalhar nessa companhia. Então não fazia nenhum sentido para eles irem para Pará, porque Pará era uma companhia de produção de goma, de borracha. E aí eles entendem. Só que depois um historiador, Lauri, nessa época me chamou a atenção. Gedeon, peraí ainda. As pessoas falam Belém do Pará. Hoje Belém do Pará é uma capital de um estado importante, mas é uma cidade pequena e pobre em relação ao Brasil. Mas na passagem do século, Belém do Pará é muito mais rica e muito mais importante, cosmopolitana e conhecida no mundo do que Rio e São Paulo. Até porque, por exemplo, o Teatro de Belém do Pará é anterior ao Teatro do Rio e de São Paulo. Nesse teatro, lá de Belém do Pará, foram apresentadas 130 e tantas peças em francês. Você tinha uma elite rica cosmopolitana em Belém do Pará. Por quê? Porque produção de borracha era o petróleo da época. Então, a Assembleia de Deus não começa em Belém do Pará à toa. Claro, o pessoal os crentes vão dizer, não, foi direção do Espírito Santo. Não tenho nenhuma dúvida a respeito disso, mas assim, do ponto de vista historiográfico e sociológico, sim, é um centro de irradiação importantíssimo. Nós temos uma amiga no RELEP, a Eunice,
que é geógrafa, ela está fazendo o doutorado dela sobre a expansão do pentecostalismo nas cidades portuárias. Tá. Por quê? O que era a cidade mais importante da época? Eram cidades portuárias. Então, os suecos saem de Estocolmo, vão para Nova York, de Nova York vão para Belém, depois Rio de Janeiro. Ela é especialista em cartografia e está fazendo isso. Ou seja, repetição do ato dos apóstolos ali naquele primeiro momento. Como é que a igreja se expande no primeiro momento? A partir de cidades portuárias. Basta ver os roteiros das viagens de Paulo na época. Sim. Então, tem um pouco disso, tem um pouco da minha pesquisa, tem a ver com persistência e sorte. Eu tenho muita persistência, né? E fui pesquisando isso, graças a Deus, tive sorte na pesquisa, encontrei amigos e pessoas que me ajudaram na pesquisa com material, mas eu também perturbei na embaixada, liguei para muita gente, fui atrás de muita gente e foi isso. Então, assim, eu tenho. Tanto que agora o Iago lançou o box com o meu livro, o livro da Marina, o livro do Moab, do Sim. Maxwell, quer dizer, Sim. outras histórias. E teve até uma pessoa recente que fez uma live comigo e veio dizer assim: o seu livro, então, quer romper com a história oficial da Assembleia de Deus? Não, não é nenhuma preocupação de romper. Agora, a história oficial, como toda história oficial da Igreja Presbiteriana, Batista, assim por diante, da própria Igreja Católica, ou de qualquer estado, é uma história oficial muito organizada, muito bonita. E no mundo pentecostal, a história fica muito restrita a uma revelação sobrenatural de Deus. Uma vez, na minha pesquisa, um pastor até me disse assim: "Pô, me admiro você, menino." Era um pastor dos seus 80 e tantos anos, então, para quem tem 80 e tantos anos, qualquer pessoa mais nova é um menino. É, menino. Você fica com essa história de... Porque, assim, uma das coisas que eu coloco na minha dissertação de mestrado é que a Assembleia de Deus se expande a partir da crise da borracha. Sim. Né? O Brasil é o maior produtor de borracha do mundo, entra em crise a produção de borracha, e aí, entre 1915 e 20, 200 mil seringueiros saem de Belém do Pará e se espalham pelo Brasil. Então, daqui a pouco, essa igreja explodiu e aconteceu no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Em menos de 20 anos, essa igreja está presente no Brasil inteiro. Aí alguém vai dizer assim: ação do Espírito Santo. Não estou discutindo isso. Só que o Espírito Santo não age no céu, nas nuvens. Ele age na terra. Como é que a igreja se espalhou no Ato dos Apóstolos? Por causa da perseguição. Ou seja, a Assembleia de Deus se espalhou no Brasil inteiro e chegou no Brasil inteiro em poucos anos, diferente da Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, que vieram dos Estados Unidos, com estrutura organizacional, com dinheiro, com muito dinheiro. Por que essas igrejas têm grandes patrimônios? Porque vieram montadas no dólar americano. Os suecos são pobres não só no Brasil, são pobres inclusive originalmente, porque assim, tem um povo ufanista hoje assim no meio assembleiano. Assembleia de Deus, os suecos que vieram sofrer no Brasil. Eles não vieram sofrer no Brasil. Eles sofriam na Suécia. Suécia é um país pobre, falido, agrícola, com 4 milhões de habitantes, que as pessoas estão fugindo da Suécia para não morrer de fome. Basta ver os textos do Wingre, da Berg e dos demais missionários nos jornais, quando eles dizem assim: aqui tem muita fruta, aqui tem muita água, aqui tem liberdade para pregar o evangelho. Por quê? Porque na Suécia eles não podiam fazer culto público. No período do frio, porque ninguém faz um culto público na calçada a 25 graus abaixo de zero. Né? Quem é que fica na calçada? Né? E no período do verão, a igreja estatal, que era a igreja luterana, não permitia. Basta ver a biografia do Petrus para ver a dificuldade que ele teve em fazer escolas, fazer hospital. Ele teve um partido. A rádio, ele tentou durante 3 décadas fazer uma rádio, abrir uma rádio. Onde é que ele conseguiu abrir a rádio dele? Quando ele foi para a África. A Suécia não permitiu que ele tivesse a rádio dele.
ele abriu a rádio dele na África. Por quê? Porque a igreja do Estado era a igreja luterana e a igreja não permitiu. Aliás, brincadeiras à parte, um dia desse estava numa banca lá na Este, e aí eu falei, a culpa foi dos luteranos. Me senti vingado. Você falou isso na Este? Falei isso na Este. Não, quer dizer, deixa eu já acrescentar uma coisa. Porque tem esse chavão idiota de uma cambada de juízes do pentecostalismo que apareceram agora. Ah, os pentecostais não gostam de estudar. Os pentecostais... Peraí, os pentecostais foram proibidos de estudar. Por quê? Porque quem é que podia ter escola na Suécia? Só a igreja estatal. Basta ver a biografia do Berg, da dificuldade que ele tem de sobreviver. Né? Por que Berg abandonou a escola quando era criança? Por quê? Porque ele é chamado de pagão. Por que ele é chamado de pagão? Porque ele não é batizado enquanto infantil. Ele não passou pelo batismo infantil. Eu tenho a biografia dele aqui, o texto em sueco, que é um texto bem anterior ao texto do Brasil. Ele é chamado de pagão e ele abandona a escola por causa disso. Por isso que ele nunca se alfabetizou nem em sueco. Então, os pentecostais e a Suécia lá são proibidos de ter escola por questões políticas. Eles são proibidos de ter escola por questões econômicas, porque todos eles são muito pobres. Eles não vêm montado em dólar, eles vêm só com a revelação de Deus. E eles têm também uma razão teológica, que é a escatologia no auge da Primeira e Segunda Guerra. Então é o seguinte, para que você vai estudar se o anticristo já está reinando? Porque se você pegar textos da década de 30, eles vão dizer o seguinte, e preste bem atenção, isso não é alienação de pentecostais. Os jornais denominacionais e os jornais seculares falam. Tem um líder político que está dominando a Europa, que é inimigo de Israel. Ou seja, o anticristo, não é que o anticristo está perto de se manifestar. O anticristo já se manifestou. E já está agindo. Então, a ênfase escatológica é muito forte. É muito forte. Ou seja, naquela época já estava o anticristo se manifestando. Agora tem um bocado de besta aí se manifestando e agindo. Né? Mas aí é outra história. Queridos internautas, eu estou recebendo aqui o nosso professor Gedeon Freire Alencar, que Você é tem que me interromper e reconhecidamente... falar alguma coisa, que senão eu falo direto. Não, mas olha, eu vou falar muito pouco aqui porque o povo quer te ouvir. O povo quer te ouvir. Por quê? Não estou aqui massageando o seu ego, e quem me conhece sabe que eu não sou de ficar fazendo média, mas professor Gedeon Freire Alencar é reconhecidamente uma das maiores autoridades acadêmicas nos estudos pentecostais, sobretudo Assembleias de Deus. É o seguinte, professor, deixa eu mostrar aqui a capa com o título desta obra que está se tornando um clássico. Matriz Pentecostal Brasileira. Na página 23, o senhor faz a sua introdução e eu vou dizer, eu vou fazer uma leitura aqui, eu peço a sua permissão para isso, abre aspas. A Assembleia de Deus no Brasil é brasileira? Interrogação. Aí vem a resposta em itálico, brasileiríssima. Ela pode não ser a cara do Brasil, mas é um retrato fiel e um dos principais. É uma das sínteses mais próximas da realidade brasileira. Queridos internautas, preste atenção agora naquilo que o professor Gedeon... Não, porque, veja bem, professor, o que o senhor escreveu aqui, eu já vou falar o meu ponto de vista aqui. Abre aspas, como o Brasil é moderna, mas conservadora, presente, mas invisível, imensa, mas insignificante, única, mas diversifica, plural, mas sectária, rica, mas injusta, passiva, mais festiva, feminina, mais machista, urbana, mais periférica, mística, mais secular, carismática, mais racionalizada, fenomenológica, mais burocrática, comunitária, mas hierarquizada,
grande, mas fracionada, barulhenta, mas calada, presente, mas invisível, omissa, mas vibrante, sofredora, mas feliz. É brasileira, fecha aspas. Professor, nos explique aqui o título desta obra e destas antíteses que o senhor vai explicitando no texto e fazendo o paralelismo com a nossa pátria tupiniquim, Exato. Brasil e Assembleias de Deus. Para tristeza e desespero dos inimigos, essa Assembleia de Deus é isso insignificante. Tá? É, como eu coloco no meu texto, é a matriz pentecostal brasileira. É a igreja. Não é apenas a maior, mas é a igreja mais significativa, mais importante desse país. E ela consegue ter esses dois lados. Eu fiz essa brincadeira aí com esses diferentes adjetivos e assim, isso foi de uma sentada, eu sentei e saiu de uma vez, que às vezes quando eu escrevo sai tudo de uma vez. Mas ela é isso, e não tem nenhum demérito. Assim, hoje mesmo o pastor César Moisés me mandou uma postagem que ele fez no Instagram de um grupo reformado proclamando o fim do pentecostalismo brasileiro, porque, segundo eles, né, segundo o grupo, os pentecostais estão se estudando teologia e, ao estudar teologia, vai todo mundo se transformar em reformados e abandonar o pentecostalismo. É um sonho bobo, muito ingênuo e extremamente fora de contexto. Assim. Se não fosse o pentecostalismo nesse país e no mundo, tem um livro do Vison, o pesquisador americano, que ele chama Século XX, o século do pentecostalismo. Se não fosse o pentecostalismo no mundo no século XX, o cristianismo estava muito mais afundado do que o que está em alguns lugares. Foi o pentecostalismo que fez o cristianismo crescer e tornar significativo. E alcançou e afetou não só o mundo protestante, mas o mundo católico e ortodoxo, para dizer o mínimo. No Brasil, são as Assembleias de Deus, e aí a primeira coisa muito significativa. Não existe assembleia, no singular. São assembleias. Ok. E uma das idiosincrasias das Assembleias de Deus é que elas são assembleias no nome, mas elas não são assembleias de fato. Porque quando nasce o termo e a estrutura e a organização em 1914 nos Estados Unidos, a ideia era que fosse um grupo. Como é que foi? São diferentes igrejas que se pentecostalizaram e que resolvem assumir uma estrutura organizacional com o nome de assembleias. E as assembleias são absolutamente congregacionais no mundo inteiro. Se pegar aqui, Assembleia de Deus da Argentina, indo Chile, indo por toda a América, América Latina, Estados Unidos, onde nasceu, Canadá, Europa e assim por diante. Por isso são assembleias. São diferentes igrejas extremamente autônomas, diversificadas, e uma das coisas muito significativas é que, por exemplo, em determinados lugares do mundo, ela não usa o nome Assembleia de Deus, mas ela é ligada à Convenção das Assembleias de Deus. E ela é uma igreja, por causa da sua origem batista, ela é absolutamente autônoma e congregacional. No Brasil é que ela tomou essa conotação episcopal. Por exemplo, no Brasil tem uma figura muito específica do Brasil, que é pastor-presidente. Sim. Não existe pastor-presidente em outro lugar das Assembleias de Deus. Tá? E, por exemplo, a Convenção Geral, que é a primeira convenção, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus. É uma convenção de Assembleia de Deus, mas não é uma convenção de igreja, é uma convenção de pastores. Sim. Tá? Que é uma outra coisa. Então, a Assembleia de Deus está presente há 100 anos no Brasil, do extremo norte ao extremo sul, presente em todos os estados brasileiros e praticamente em todos os municípios. Uma das experiências que eu tive em 2007, 2008, eu não lembro exatamente qual foi a data, eu desci em Roraima, Boa Vista, nós pegamos um carro, fomos para um acampamento do SESI, pega uma estrada de terra, 180 quilômetros no rumo norte, no rumo da Venezuela, depois para a esquerda, oeste. Você vem numa estradinha assim, um platô em cima da serra, e a estrada acaba e o mundo acaba ali. Porque mata
é selva amazônica. Um povoadozinho de 200 e poucas pessoas. Não tinha escola, não tinha hospital, não tinha o povoadozinho de casas, porque tinha como é que tinha? Uma colônia de férias do SES. Sim. E tinha uma Assembleia de Deus. E tinha uma Assembleia de Deus, eu fui lá perguntar pro pessoal, há 40 anos que estava essa Assembleia de Deus lá, porque começou um garimpo e um dos garimpeiros era assembleiano e começou o trabalho. E aí é muito significativo. Essa igreja é uma igreja formada por gente anônima. São homens e mulheres, e muito mais mulheres, anônimos, que fizeram essa igreja crescer, nascer, crescer e a sua potência. Por isso, inclusive, minha estranheza e minha insatisfação quando eu vejo o material da Assembleia de Deus, que se coloca lá o Berg e Vingre, e os ministérios estão fazendo isso de propósito, colocando a figura do Berg e do Vingre, e aí a figura dos pastores presidentes, para dizer que essa igreja é feita por macho, por homens importantes. Essa igreja nunca foi feita por homens importantes. Essa igreja foi feita e até hoje é feita por gente anônima. Homens e mulheres anônimos que saíram fundando essa igreja em todo o Brasil da forma mais anárquica, aqui no sentido técnico, possível. Por quê? Se você pegar, por exemplo, o Boa Semente, as primeiras edições do Boa Semente, o pessoal manda carta para o Vingre, perguntando assim, olha, nós começamos um trabalho aqui, ninguém sabe quem começou. Nós começamos um trabalho aqui e a gente quer saber como é que a gente faz para ter um pastor. Aí ele diz assim, olha, vocês escolhem o pastor. O pastor é alguém escolhido pela própria comunidade. Eu cheguei a conversar com gente, eu conversei com uma senhora, na época do mestrado, ela já tinha 80 anos, ela já faleceu, lá em Recife. Ela disse que tinha 15 anos, morava numa fazenda, foi na cidade, viu um culto dos crentes, foi lá, deram um Novo Testamento para ela. Ela voltou para a fazenda, ela tinha na época, isso foi 10 anos atrás, ela tinha 80 anos. Portanto, há 70 anos atrás. Quer dizer, não, já estamos 10 anos, 80 anos atrás. O que se fazia numa fazenda no interior do Nordeste 80 anos atrás, no período da noite? Nada. Ela tinha um Novo Testamento e era alfabetizada. O que ela fazia? Terminava a janta, ficava e acendia uma lamparina, ela abria o Evangelho e lia. E lia. Aí no outro dia o pessoal, lê de novo aquele. Aí ela lia. Ela disse que não sabe como, em algum momento, além de ler, ela começou a falar sobre o que ela estava lendo. Daqui a pouco chegou um pastor e batizou 35 pessoas. A igreja estava feita. Com a leitura do Evangelho por uma menina de 14 anos. Aí os crentes vão dizer, ação do Espírito Santo. Concordo perfeitamente. Mas, ação de gente anônima, de mulher. É tanto que, você não leu, mas eu vou fazer questão de ler, a minha tese, eu ofereço... Ah, mas eu ia ler, Gideon. Tá na minha pauta. É que você está me antecipando. Não, é porque o contexto pega bem. A dedicatória do meu texto é a memória de Dona Chica e Dona Mazé. Minha mãe e minha sogra. Dona Chica era minha mãe. Mulheres símbolos assembleianas que, como milhares de outras assembleianas, dedicaram suas vidas trabalhando nessas igrejas, mas na machista história oficial elas são esquecidas. Essa igreja foi feita por mulheres anônimas e não por macho importante e branco, principalmente. Bem, eu só queria por negros dizer... e negras pobres. Negros e negras pobres na periferia que levaram e que levam essa igreja nas costas. Bem, eu só queria lhe dizer o seguinte, eu pus na minha pauta essa leitura. Desculpe. Mas, claro, que você encaixou de acordo com o bom andamento aí da entrevista. Mas é o seguinte, a Zeca, a professora Maria José Rosado Nunes, da PUC São Paulo, ela faz aqui um adendo dizendo sobre uma figura esquecida por nome Frida Wingren. E já aproveitando o ensejo, porque veja bem, o senhor também vai desenvolvendo durante a sua tese aqui aquele olhar de gênero, a presença feminina. E o senhor cita a Frida, cita a Doris, e também tem as mulheres anônimas, como a Dona Chica, a Dona Mazé.
a saudosa mamãe, a saudosa sogra, em memória delas e as demais mulheres assembleianas. Então, por gentileza, professor, nos passe aí essa questão das mulheres que estão no anonimato, que ajudaram a construção das Assembleias de Deus no Brasil. E fique à vontade para falar também sobre a Frida. Quando eu comecei a estudar as Assembleias de Deus 20 anos atrás, que eu comecei a ler o jornal Boa Semente, que é o jornal que nasce em 19 e vai até 29, eu percebo que tem uma mulher muito importante nesse jornal, que escreve, que dirige o jornal, e não só ela, diferentes outras mulheres. Na década de 20, pastor Éder, o senhor deve saber, talvez nem todo mundo saiba, mas a década de 20, mulher não votava no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Suécia. Mulher não podia assumir emprego no serviço público. E mulher não votava, portanto. E assim, se você pega o jornal da época, eles vão dizer assim, não, mulher não vota por quê? Mulher não vota porque é mulher, pronto. De forma essencialista, mulher não tem direito, acabou. E aí eu penso assim, que mulher é essa? Aí eu começo a estudar a história da Frida. Aí eu descubro que a Frida, com 26 anos, sai da Suécia, formada já, tanto em enfermagem como em Bíblia, tinha feito um curso de Bíblia, pega um navio para Nova York, passa um período em Nova York e depois vem para o Brasil. Com 26 anos, sozinha. Uma jovem sair hoje para a Europa sozinha, 100 anos atrás, ainda é heróico para alguns. Imagina, em 17, uma jovem sozinha pegar um navio e vir para o Brasil solteira. Aí eu falei, epa, quem é essa mulher? E aí eu dou muitas graças a Deus, porque eu fui o primeiro pesquisador que trabalhei sobre a Frida, um pouco no mestrado e no doutorado. Nesse intervalo saiu até um livro sobre violência contra as mulheres, que eu escrevi um capítulo sobre a Frida. E hoje temos tese de doutorado, de mestrado e muitos artigos sobre a Frida. E Frida é quem dirige a igreja. Na primeira década, primeiras 2 décadas, quem dirige a igreja é Frida. E eu não estou fazendo juízo de valor. Se você pegar lá a biografia do Zwingli, ele vai dizer que estava doente, e ele diz assim, mas a igreja está muito bem sendo dirigida pela irmã Frida e os demais obreiros. Uma vez até uma pessoa, num blog aí, escreveu um artigo contra mim, dizendo que eu estava desprezando a figura do Berg. Mas ele não entendeu, ele não leu direito. Berg é herói para mim, porque o Berg viveu mais de 50 anos no Brasil, completamente esquecido, ostracizado, abandonado e passando necessidade. Berg não era nada. Essa história que está sempre se falando, Daniel Berg, Gunavim, Daniel Berg, Gunavim, se você gastar tempo de ler o Boa Semente, o Som Alegre e o Mensageiro da Paz, década de 30, 40 e 50, você vai ver que Berg não assumiu igreja, nunca teve cargo na convenção, nunca pregou, nunca escreveu um artigo. Por quê? Porque ele era, inclusive, semi-letrado e sueco, e ele nunca aprendeu português. Ele é um amigo do Zwingli que vem para sustentar o Zwingli. Ele é herói, porque ele ficou 50 anos no Brasil, abandonado, esquecido, e permaneceu fiel. Ele foi homenageado no cinquentenário com uma placa de ouro lá no Maracanãzinho, e pouco tempo depois ele morreu. Eu digo de forma maldosa, inclusive, que ele morreu de raiva. E se você pegar no meu texto, eu publico lá uma carta que tem um pastor na década de 50 que escreveu uma carta que foi publicada na Seara reclamando que o Berg está passando necessidade, já idoso, passando necessidade na porta da igreja do Belém, aqui do Belémzinho, vendendo Bíblia, e ninguém cuida dele. Por quê? E aí, por que eu digo que é a Frida que dirige? Porque o Zwingli, ele vai colocar na biografia dele, ele é um homem doente. Ele fica 4 meses de cama, porque ele já é uma pessoa de saúde frágil desde a infância. Ele chega no Brasil, ele pega malária e ele fica... Uma pessoa da verdade nunca foi consagrado? Não, ele nunca teve nenhuma consagração. Ele nunca teve nenhum título.
Ele é um amigo do Berg que se encontra em um momento de oração, eles recebem a revelação aí tudo, e aí eles vêm. Zwingli era consagrado pastor. E aí eles vêm junto. Quando ele chega aqui, ele vai trabalhar de operário. Ele foi trabalhar na Company of Pará. Depois ele vai vender Bíblia. Ele foi a vida toda comportou. E aí, preste minha atenção, eu desafio. Eu li os Mensageiros da Paz da década de 30, 40, 50, 80, até 80, até agora. Eu li toda a produção do Boa Semente. E eu tenho o livro do Berg, do Zwingli, inclusive o material que eles publicaram em sueco, e os livros em inglês. Eu tenho todo esse material aqui. E ele nunca requereu nenhum tipo de coisa. Ele nunca assumiu nenhum cargo na convenção e ele nunca assumiu nenhum cargo na igreja. Você vai dizer assim, ele não queria. Não sei se ele não queria. Ele não se sentia capaz. Talvez. Eu sei que ele ficou 50 anos no Brasil, na periferia, vendendo Bíblia e esquecido. Quando chega o cinquentenário, que se completa 50 anos, aí se cria o mito Berg e Zwingli. Aí começa a se falar em Berg e Zwingli. No centenário, se fez camiseta, boné, até a mala deles fizeram uma mala para vender. Ou seja, parecido com o que a Igreja Católica faz com seus heróis. Né? Enquanto estão aqui, eles são hereges, depois que eles morrem, eles se transformam em santo e a Igreja ganha dinheiro às custas deles. Quem dirige a igreja é Frida Zwingli. Se você pegar um texto lá, do final dos anos, eu não lembro agora se é 28 ou 29, lá no Boa Semente, a Frida diz, avisamos a igreja que o presbítero tal foi disciplinado da igreja. Assinado Frida Zwingli e demais presbíteros. Quem está excluindo esse presbítero? A Frida. Porque é ela quem dirige a igreja. Por que na convenção de 30, a primeira convenção, se proibiu o exercício ministerial de mulheres? Por causa da Frida. Por causa da Frida. Desculpe, eu vi uma pergunta aqui sobre a questão da... Fique à vontade. Se o senhor quiser responder, pode responder os internautas. Eles nunca estiveram em Azusa, exatamente. Sabe? Eles conheceram o pentecostalismo já em outros eventos, inclusive através do Parram. Agora, Azusa e aí eu já aproveito e já entrar na questão do mito da Azusa. Eu acabei de ler um livro que saiu em português, é um livro antigo, do Alan Anderson, que é considerado um dos maiores historiadores do pentecostalismo mundial. Ele tem um centro de pesquisa na Universidade de Birma sobre o pentecostalismo global. Professor Gedeon, é bom que o senhor explique essa questão da Rua Azusa, porque no senso comum, os leigos fazem associação da Rua Azusa com o nome Movimento da Fé Apostólica. Tá. Azusa é um movimento liderado pelo negro cego de um olho, por isso que ele é extremamente perseguido. Se eu continuar falando da Frida, eu não vou sair da... Eu só falo da... Frida, a minha mulher sabe, mas Frida é uma paixão da minha vida. Porque Frida foi morta. Frida foi morta pela instituição, duplamente. A Frida foi morta enquanto viva e depois foi morta a sua memória. Por quê? Deixa eu concluir aqui a história. Em 1930 tem a primeira convenção e proibiu o ministério pastoral e Frida era a diretora do Mensageiro da Paz. O grande inimigo dela é Samuel Nistron, que trama com os demais missionários contra o Zwingli e contra ela. Em 32 eles vão embora. No início de 33, em poucos meses que ele chega lá, o Zwingli morre e morreu de tristeza. Tá. Frida ficou alguns tempos lá, tentou voltar mais de uma vez, não permitiram. Quando ela decidiu voltar por conta própria, o grupo da igreja sequestrou ela praticamente, tomou os filhos e internou ela no hospital psiquiátrico e ela morreu louca. Ela morreu louca. E não tem uma nota no Mensageiro da Paz. E aí eu vou voltar aqui a história, porque na semana passada você teve uma live com Israel. Sim. E eu conversei com alguns pastores e alguns pastores insinuam essa história de que a memória da Frida foi apagada por causa do adultério. Isso é uma desonestidade infame. Porque é conversa de macho
invejoso. Os machos da época e os machos do presente não conseguem sobreviver de lado de uma mulher elegante, de uma mulher rica, de uma mulher inteligente, de uma mulher espiritual, de uma mulher que escreve bem, de uma mulher que tem paixão. Eles não conseguem sobreviver de lado de uma mulher que se destaca. Por quê? Como eu coloco no meu trabalho, a Frida cometeu adultério. Se ela tivesse cometido adultério, pastor Éder, por que as cartas que os missionários mandam para o Levi Speto não falam a respeito disso? A carta do Samuel Nistro, que eu coloco no meu texto, que foi a Caixa que trouxe essa carta para mim, que é uma carta, aliás, uma carta em sueco, assinada por 6 nordestinos. Qual nordestino falava sueco em 1932? Dizendo que a irmã Frida não se submete à autoridade deles e que ela atrapalha a missão. De verdade, qual é o problema deles? Eles não suportam a atuação da Frida no ministério. E o Vingre dá apoio. Aí, décadas depois, aparece essa história e essa macharada infame fica falando mal da memória da Frida. E, mesmo que ela tivesse cometido adultério, isso não justifica o que a instituição fez com ela. Porque foi uma maldade infame o que fizeram na época e é uma maldade infame o que ainda estão fazendo hoje. Por quê? Ninguém tem documento e ninguém tem testemunho. Tem a versão de que um homem disse para o outro, que o outro disse para o outro. É conversa de macho invejoso. E aí tem a história do documento do hospital psiquiátrico. Eu tenho essa documentação. Tem. Eu tenho todo o relatório da documentação do hospital psiquiátrico. E nós já conversamos com 2 psiquiatras, que eu já vi, com 2 psiquiatras aqui de São Paulo, aqui da USP, porque é um sueco antigo, teve um longo trabalho de traduzir, e ele diz o seguinte: a pessoa sendo acusada ao longo dos anos, ela delira e ela inclusive é capaz de dizer o que o acusador está querendo que ele diga. Ela delira. Porque ela delira, ela confessa e ela nega, ela confessa e ela nega. Tá? Agora, qual mulher não ficaria louca sendo tomado seus filhos? E o jornal Mensageiro da Paz não tem uma nota a respeito disso. E eu analiso isso historicamente. Eu fui o primeiro pesquisador em 2000, eu levantei essas hipóteses no mestrado e no doutorado eu fiz isso com documentação. Eu publiquei meu livro, eu defendi em 2012, publiquei meu livro no início de 2013 e logo depois o Israel publicou o livro dele sobre a Frida, com documentação que eu dei para ele. Ele falou muito do material que ele recebeu lá, mas ele esqueceu de dizer da documentação que eu dei para ele, porque ele inclusive diz no livro dele, na introdução, que eu fui o primeiro pesquisador a discutir Frida. Mas eu quero deixar isso bem claro, que é uma infâmia, uma maldade o que se faz com a memória da Frida. E retorno, mesmo que ela tivesse cometido algum erro, os erros que ela cometeu não justificam o erro que a instituição comete com ela ainda hoje, de forma ainda mais maléfica. Tá? Mas antes de ir para frente, eu estou me olhando aqui, me vendo no espelho, e estou vendo esse desenho aqui, que é a memória do meu pai. Um sobrinho meu que fez um desenho do meu pai, pastor José Freire de Alencar, foi contemporâneo do Orlando Boia. Orlando Boia morou na casa do meu pai, lá em Messejana, em 1940, quando ele começou o ministério. Isso, o senhor é cearense, né, professor? Sou cearense. Isso aqui é meu pai aqui olhando para mim, me dando inspiração, e eu me inspiro nele. Bom, voltando para Azusa. Só um adendo sobre o seu papai. Desculpa. Há poucos dias, o Mário Santana publicou no grupo do Memórias uma foto que tem o Nelson, vários obreiros, seu pai está entre eles, e eles usando ternos de cor clara, cor branca. Não tem muitos negros ali, não? Tem na foto? O senhor lembra desse detalhe? Tem alguns. Tem alguns. Inclusive, por exemplo, na foto
foto aqui da Convenção de 1930, eu não sei qual é a página, eu devia ter marcado. Na foto da Convenção de 1930 é muito significativo, que tem alguns negros e eu chamo a atenção. Tem negros de paletó e gravata. Negro, algum daqueles negros ali, dependendo da idade deles, eles foram escravos, porque a escravidão foi libertada, com muita aspa, há menos de 50 anos atrás. Sim. E mesmo os que não foram negros são filhos de escravo. Você imaginou o que é, em menos de 50 anos, esses negros estarem de paletó e gravata na porta da igreja, junto com os europeus também de paletó e gravata, usando roupa de doutor no papel de liderança? E tem duas mulheres. Tem. Tem a Frida e Bader Palma. Bader, que é uma sueca que dirige igreja na época. E um dia desse eu estava falando isso na universidade, aí uma pessoa disse assim, mas só tem duas mulheres. Aí eu falei, escuta, em 1930, quantas mulheres estavam na liderança da igreja luterana? Quantas mulheres estavam na liderança da igreja presbiteriana? Quantas mulheres estavam na liderança da Fiesp, do Exército, na Câmara Municipal? Como assim, só duas mulheres? E aí uma coisa interessante, se você pegar as fotos das convenções da década de 30 e 40, em todas essas convenções tem mulheres participando. Por quê? Porque a convocação que o Ving faz, quando ele faz a convocação no jornal, é dizer, os irmãos e as irmãs que trabalham na obra de Deus estão convidados. Por quê? Porque é uma igreja, como eu disse, são assembleias absolutamente anárquica, no sentido do poder da hierarquia. É uma igreja de gente anônima e todo mundo participa. Aliás, uma coisa muito significativa, é o irmão Berg, é o irmão Vingre, é o irmão Nistro, é o irmão Nelis Nelson, porque eles são irmãos. Agora, pastor-presidente é pastor-presidente doutor, né? E você não chama, mas o pastor-presidente de irmão, porque ele não é irmão. Ele é o pastor-presidente. Sim. É outra categoria. É outro patamar. É. E aí você tem mulheres negras. Tem uma outra foto nesse site também, que tem a foto da minha mãe era negra. Meu pai era branco, mas minha mãe era negra. Sim. Você tem mulheres negras nessas fotos participando na liderança da igreja. Por isso, eu acho que talvez essa é a grande rixa dos reformados cessacionistas. Porque é um pessoal metido a intelectual, metido a ser teológico, metido a todo não sei o quê, mas é uma cambada de inoperantes, estéreos, racistas, e eu quero ainda ver esses reformados todos metidos a intelectuais fazer uma meia-culpa pelo apoio que eles deram ao apartheid na África, porque inclusive tem algumas figuras calvinistas hoje, reformadas, muito importantes no Brasil, que há poucos anos atrás estavam na África do Sul escrevendo artigo de apoio ao apartheid. Tá? Mas deixa pra lá que eu não vou nem nominar essas pessoas para não dar ibope para esse tipo de gente. Vamos voltar aqui para a Assembleia de Deus. Queridos internautas, estamos recebendo o professor Gedeon Freire de Alencar, que escreveu a obra Matriz Pentecostal Brasileira, Assembleias de Deus, 1911 a 2011. O professor ele fez o doutorado na PUC São Paulo, mas ele nos disse na introdução que ele também foi aluno ouvinte na USP, com o professor Antônio Flávio Pierucci, já falecido, reconhecidamente uma das maiores autoridades no Brasil sobre Max Weber. O senhor, na epígrafe, professor Gedeon, faz aqui uma citação de Weber, e eu vou pedir licença para fazer a leitura aqui. Abre aspas. Porquanto, embora o homem moderno, mesmo com a melhor das boas vontades, geralmente não seja capaz de imaginar o efetivo alcance da significação que os conteúdos da consciência religiosa tiveram para a condução de vida, cultura e o caráter de um povo, reticências, fecha aspas. Palavras de Max Weber. A frase de encerramento
Eu tenho. A frase de encerramento do clássico Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Eu tenho esse livro também, eu tenho. Uhum. Eu tenho essa obra que é um clássico. Professor Gedeon, a sua abordagem na tese é uma abordagem a partir de uma perspectiva sociológica, e nessa epígrafe o senhor faz menção desse texto do Weber, O Espírito do Capitalismo, aqui fala, porquanto, embora o homem moderno. Que conclusões, quais foram as hipóteses, quais foram as argumentações, quais foram as problematizações que o senhor, ao longo da tese, desenvolveu sobre o homem moderno assembleiano, na perspectiva weberiana? Tá. Antes de chegar no ânimo moderno assembleiano, deixa eu voltar aqui. Weber é um intelectual que vê o final do século XIX e o início do século XX. O primeiro texto, o primeiro rascunho do Ética Protestante é 1904. Então ele está vendo o seguinte, tem uma modernização do Estado. Né? Tá. Então você está tendo um Estado cada vez mais profissional. E essa modernização passa essencialmente pelas relações econômicas do capitalismo. E na contemporaneidade dele, Karl Marx e diferentes outros filósofos e sociólogos trabalham com a ideia de que, olha, e inclusive os positivistas, dizem assim, olha, religião é uma coisa superada, vai desaparecer, não tem significação nenhuma, não vale a pena gastar tempo com isso. Né? Karl Marx vai dizer isso muito claro quando ele fala a respeito de Feuerbach. E Weber vai lembrar disso, olha, se não te dermos consideração à importância da religião na construção dos valores, a gente não vai entender a realidade. E ele deixa bem claro isso. O homem moderno não sabe avaliar isso, mas vai perder seu tempo porque a história vai ser outra. Ou seja, os profetas inclusive, da morte da religião, é igual os profetas de hoje da morte do pentecostalismo. Uma cambada de gente aí diz que o pentecostalismo morreu e aí esquece que assim, é o fenômeno de maior importância. As estimativas mais atuais dão uns 660 milhões de pentecostais no mundo. A Assembleia de Deus, por exemplo, tem 69 milhões de membros. A última atualização que eu tenho aqui do site da Aliança Mundial Assembleiana. A Assembleia de Deus está presente em 190 países. É a maior igreja pentecostal do mundo. Né? Aí esse grupo vai morrer. Quer dizer, esse pessoal que fica falando isso, todos eles vivem numa igreja que essa igreja está morrendo, de fato, do ponto de vista quantitativo. Porque cada vez que... Assim, alguns deles, inclusive, cabem todos numa Kombi com motor de terceirizado. Mas isso é outra história. Qual é a questão seguinte? De forma preconceituosa, tanto os cientistas sociais seculares como os teólogos reformados olham para o movimento pentecostal. Não, um movimento de negro, pobre, liderado por mulher, uma cambada de histéricos, não vai ter resultado isso aí. Mas aí é que está, porque essa visão é uma visão muito preconceituosa. Nada mais moderno do que o pentecostalismo. E eu sei que algumas pessoas não vão gostar da palavra. Não, moderno no sentido seguinte. O que era e o que é a questão da modernidade? A autonomia do indivíduo e a pluralização e um Estado laico. O movimento pentecostal, que é herdeiro dos Quakers, que é herdeiro dos anabatistas, que é herdeiro do pietismo, é um movimento que é contra, inclusive, as relações com o Estado, porque o movimento pentecostal e os anabatistas vão lidar tanto na Europa com igrejas do Estado, com a igreja anglicana e com a igreja luterana. Então, eles são visceralmente a favor de um Estado laico. Deixa eu abrir um parênteses aqui da questão dos Quakers. Os textos em português que falam a respeito dos Quakers, no século XVII, a palavra é tremedores. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma caricatura dos Quakers e vão dizer que é um grupo de tremedores, um grupo fanático. O pessoal está me cobrando as Azusa. Está cobrando. O pessoal está cobrando. Deixa eu fazer o parênteses aqui, completar meu parênteses aqui a respeito dos Quakers. De fato, é um grupo que, na hora da oração, eles tremem. Mas é um grupo que, em pleno século XVII, pastor Eda, tem um manifesto contra a escravatura, 1640.
É um grupo, por exemplo, que trabalha com igualdade de gênero, porque eles se reúnem em oração, juntos, e aí, na percepção deles, é o seguinte, Deus pode falar tanto por homem como por mulher. Portanto, homem e mulher são iguais perante Deus. É um grupo que depois é pacifista, é contra as guerras. É um grupo, por exemplo, que é contra todo qualquer tipo de hierarquia. É um grupo que depois vai se diversificando, se pluralizando. Termina, por exemplo, os Quakers fundam o Greenpeace. Os Quakers é o grupo mais vanguardista em termos de defesa dos direitos humanos, de defesa das mulheres, contra a escravatura, contra qualquer tipo de discriminação, que faz parte da nossa herança, Quaker. Aí, por exemplo, você tem movimentos pentecostais. Agora, com a Comissão do Diálogo Vaticano Pentecostal, você tem um resgate histórico de diferentes movimentos estáticos ao longo da história. Porque os cessacionistas vão dizer, não, pentecostalismo é um evento que aconteceu lá nas ruas USA, uma histeria de negros, pobres. Mentira! Você sempre teve manifestação de glossolalia. Levi Spector fala a respeito de língua estranha no século XIX, no Exército da Salvação. A história de Wesley tem movimentos de revelação, de movimentos estáticos, movimento de manifestação de língua estranha. Se você for, você tem movimentos, o movimento de Kenwich na Inglaterra, você tem movimentos antes dos morávios valdenses, ao longo do período medieval, você tem diferentes momentos. No Brasil, por exemplo, você tem o Agostinho Pereira, que é um escravo. Em 1841, em Recife, ele ganhou uma Bíblia e abriu a Igreja do Divino Mestre. É uma igreja pentecostal. É uma igreja pentecostal em 1840 em Recife. Quando ele abre essa igreja, porque qual é a ideia da igreja? Eu vou ler a Bíblia e Deus vai falar comigo através da Bíblia. Qual é o problema aqui, pastor Era? O problema é que intelectual branco, reformado, sensacionista ou qualquer outro, não aceita que um negro, pobre ou escravo possa ler a Bíblia e possa Deus falar com ele. Porque essa cambada acha que Deus só fala com ele. Aliás, não é que nem Deus fala com ele, porque, aliás, eles nem permitem que Deus fale. Só eles que falam a respeito de Deus. Que quando eu brinco, assim, calvinista é um indivíduo que sabe tudo sobre Deus, do Deus que sabe tudo. Mas só ele sabe tudo sobre o Deus que sabe tudo. Professor Gedeon, se o senhor topar, futuramente a gente pode marcar uma live só para falar disso. Aqui, eu brinquei aqui no texto que saiu agora, a experiência, diz assim, a maior ironia do cessacionismo é que de forma excludente, dogmática e exclusiva, sabe tudo sobre o passado, mas nega o presente. O cessacionista é capaz de definir o que Deus disse, fez, quis no passado, mas, sobretudo, tem a presunção de decidir o que Deus não pode fazer e não pode dizer no presente. O cessacionista é tão cioso da sua verdade que tem a pretensão de cessar Deus no presente e aprisioná-lo em um passado que somente ele, o cessacionista, conhece. Definitivamente, o cessacionismo não tem futuro. Hashtag pronto, falei, assinado Gedeon Alencar. É o seguinte, tem um pessoal aqui, os meus internautas, eu não posso desapontá-los. Eles estão pedindo para o senhor explicar a questão da Rua Azusa e também a questão da nomenclatura Movimento da Fé Apostólica, que depois teve a mudança para a Assembleia de Deus. Por gentileza. Tá. Eu olhei aqui, tem 100 e tantos comentários, vai ser impossível ver agora, mas eu prometo, depois eu olhar comentário por comentário, se tiver alguma questão específica, eu respondo. Tem 153 comentários. Aleluia. Bom, Los Angeles é um mega centro cosmopolitano de migração. Se você lembrar lá do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, diz lá na festa, tinha medos, pardos, elamitas, cretenses, árabes e judeus. Assim, era uma reunião da ONU lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Los Angeles é um centro cosmopolitano de muita migração. Tem muitos migrantes. O Seymour tinha estudado lá na Escola do Parham, vem e começa uma coisa que ele chama da missão da fé apostólica.
É fundamental? É fundamental. Só que antes, ainda no século XIX, você já tem igrejas pentecostais nos Estados Unidos. Você tem um grande avivamento na Coreia em 1903. Você tem um grande avivamento na Índia em 1906, no mesmo ano da Azusa. É diferente hoje. Por exemplo, a Hillsong lança uma música de manhã na internet, o pessoal pega a música, traduz e à noite está cantando na igreja. Nessa época, não dá para o pessoal sair da Azusa e chegar na Índia. Ou seja, você tem diferentes movimentos que aconteceram antes e durante. Você tem a igreja de Deus, que é anterior. Eu tenho todas essas datas aqui no computador, mas não vou mexer tudo. Você tem a igreja de Deus, que é uma igreja de negros e que é pentecostal. Você tem a Igreja de Deus em Cristo, você tem a Igreja Nazareno, você tem o movimento Holly, você tem diferentes outros movimentos anteriores. O que aconteceu? A Azusa se tornou esse fenômeno por causa da perseguição, inclusive, dos jornais da época. O Los Angeles Times fez reportagem dizendo que estava havendo orgia. O que era orgia para eles? É porque tinha homens e mulheres juntos, e brancos e negros. Para o jornalista do Los Angeles Times, uma reunião com negros e brancos era orgia. Você vê o nível de racismo que esse pessoal tinha. O próprio Parham, que foi o grande líder do movimento do Instituto Bethel em 1900, era um racista. Ele, inclusive, foi membro da Ku Klux Klan. E a dificuldade dele lidar com o Seymour por causa disso, porque um jovem que fez o curso de teologia do lado de fora da sala, porque ele não permitia que o Seymour entrasse na sala, porque negro não podia participar de uma reunião junta. Vocês têm que lembrar o seguinte, ainda hoje existe em alguns lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, igreja de branco e de negro separados. Ainda hoje. Imagina isso 100 anos atrás. Era absolutamente impossível uma reunião de brancos e negros. E, para piorar para os brancos, uma reunião liderada por negros ou por mulheres negras. Essa é a grande problema para essa cambada de racistas e pedernidos. E aí muita gente saiu a partir de lá, ouviu a mensagem do Evangelho. Mas não só lá. O movimento, por exemplo, o avivamento pentecostal no Chile, com Hoover, com o missionário Hoover, ele recebeu uma carta da Pandiga, da Índia. Ou seja, o movimento pentecostal no Chile não dependeu da Azusa, veio via Índia. E o movimento da Índia provavelmente veio ou de Kenwish, na Inglaterra, que tinha sido já no final do século XIX, ou da Coreia, que já tinha acontecido um movimento de avivamento na Coreia no ano de 1903. Outra, pastor. Os letos que chegam no Brasil. Os letos que chegam no Brasil vêm de um avivamento que tinha acontecido desde o século XIX. Se você pegar os jornais letos, o jornal leto, por exemplo, o Samuel Valério, que você conhece, Samuel Valério pesquisou a Convenção Batista Independente. Eu li o jornal deles, o nome é parecido com Mensagem da Paz, não lembro agora o nome do jornal. Mas eles falam muito dos letos. E aí uma coisa, em 1909, um grupo leto aqui no interior do Paraná foi excluído da Igreja Batista acusado de pentecostal. Se eles tivessem, de fato, prosseguido, essa primazia pentecostal não estaria na mão da congregação cristã nem da Igreja Assembleia de Deus. Porque você tem um grupo leto anterior. Agora, pode ter sido um outro problema, por causa da dificuldade da língua. Eles gostam de orar com muito entusiasmo. Outro grupo aqui, da PIB, na década de 30, quando foi excluído da Convenção Batista, eles mandaram uma carta para o Jornal Batista dizendo que não, nós não somos pentecostais, é que a gente gosta de orar todo mundo junto. Mas, se você pegar a história dos letos, no século XIX, a luz nas trevas, o Samuel está aqui. Samuel está aí. O Samuel está aqui. Nesse jornal fala muito a respeito disso, dessa tradição leta. E aí, por quê? Porque essa tradição de língua, de glossolalia, essa tradição de revelação, de oração, nunca desapareceu da história do cristianismo. Os sensacionistas gostam de mentindo, dizendo que isso não existiu, mas isso não é verdade.
sempre existiu. A Igreja Católica agora está restaurando uma série de manifestações dos místicos católicos em pleno período medieval, bem antes da Reforma Protestante, que tem isso. E aí eu brinco num texto meu a respeito de Thomas Muntz, que é um contemporâneo de Lutero. Thomas Muntz, com seu grupo, tem revelação, tem sonho, e eles dizem que são guiados pelo Espírito Santo. Não tem registro de língua estranha, mas eles têm essa percepção do Espírito Santo. É o que eu chamo de proto-pentecostalismo. Ou seja, Azusa é importante? Sim, é importante. Mas o pentecostalismo não se reduz a Azusa. Existiram muitos movimentos anteriores. Azusa se torna importante porque os jornais nos Estados Unidos deram muita importância, ficou muito famoso e porque era uma região de imigração que, por causa da imigração, muita gente, a partir de lá, saíram levando a mensagem do Evangelho. Pastor Gediel Padilha escreveu aqui, professor Gedeon, que no ano de 1953 havia na cidade de Marília um pastor que era leto. O nome dele era Alfredo Reduzit. Tá aí o comentário do Gediel Padilha. É o seguinte, o senhor tem muito café no bule. Café no Não, bule. é o seguinte, deixa eu só te posicionar que eu tô com o cronômetro aqui. Já estamos falando há 1h21. Meu Deus. E eu, assim, já vai dar meia-noite. Eu acho que a gente não vamos conseguir esgotar o assunto porque é muita coisa. Mas se o senhor topar, a gente futuramente pode fazer uma parte 2. O pessoal aqui está gostando demais, está interagindo. São muitas perguntas, professor Gedeon. São mais de 167 comentários. E é impossível responder a todos em tempo real, mas o senhor já se comprometeu de, na medida do possível, fazer o feedback com eles. E assim, eu só queria fazer uma colocação aqui, é o seguinte, tem um professor da Unicamp, o Almeida, o Ronaldo Almeida, e ele disse sobre a sua obra que, segundo ele, a principal contribuição da sua obra, da sua tese, que é fruto deste livro que se torna um clássico nos estudos pentecostais, especialmente assembleianos, é a riqueza da pesquisa, introduzir a questão do ordenamento na história centenária das Assembleias de Deus. Como a gente está chegando nas considerações finais, daria para o senhor falar um pouquinho para a gente o que é esse ordenamento na história centenária assembleiana? E ele vai mais ainda. O professor Ronaldo Almeida, elogiando o seu livro na crítica, ele diz que por meio dessa rica contribuição que o senhor traz aqui na tese, nós conseguimos compreender os diversos assembleianismos. A principal contribuição da minha tese foi a teoria dos assembleianismos. Você sabe que um doutorado você precisa ter alguma coisa original e uma contribuição à ciência. Eu criei o que eu chamo de assembleianismos. Como eu digo, a Assembleia de Deus, não existe Assembleia de Deus no singular, elas são no plural. Então você tem diferentes assembleianismos. Eu fiz uma tipologia, como weberiana, eu fiz uma tipologia. E eu consegui, quando ele está falando de ordenamento, é porque eu fiz, a partir da teoria weberiana, eu fiz uma coisa que eu chamo de movimento pentecostal, de 11 a 40, que é carismático no sentido weberiano, e que é um grande movimento. De 46, que é quando nasce a convenção do ponto de vista de personalidade jurídica. De 46 a 88, ela é uma instituição pentecostal. E de 88 a 2011, no centenário, ela é uma corporação. Então, eu estou trabalhando weberianamente, dizendo, no primeiro momento é uma instituição carismática, no segundo momento é uma instituição tradicional, e no terceiro momento é uma história de corporação no sentido de racionalidade e disputa de poder. Então, é basicamente isso. Eu fiz uma tabela, tem aqui um quadro. Então, esse quadro ajuda, inclusive, para quem está fazendo pesquisa. Mas o canalha do Mário Sérgio está aqui me insultando, perguntando se eu sou parente da Wanda Freire, da grande primeira-dama. Provavelmente sim.
porque ela é Freire e ela é do Ceará. Então, só que a família Freire está no Ceará desde o século XIX, como a família Alencar. Então, assim, eu também sou parente do Zé de Alencar. Claro Essa que eu sou o árvore lado pobre. genealógica dá uma outra É. live, professor Gideon. Mas assim, muita gente, uma vez alguém me criticou e disse assim, você fica aí criticando, mas você é da família do Jabes Alencar. Eu falei, cara, o pai dele era cearense, era do Ceará, agora sim. Ele ia criticando assim, você criticando, mas você também vive da exploração de seu pai, também vivia da exploração da igreja. Não, meu pai vivia da fé dele. Meu pai era um pastor pobre, 1940, no Ceará, e morreu em 88, um clássico pastor assembleano, simples, pobre, herói extraordinário. Aí, em alguma senzala a gente se encontra, né? Essa árvore genealógica, porque assim é do Ceará. Mas assim, nunca tive proximidade e ela provavelmente não teria nenhuma alegria de saber que eu sou parente dela. Ou não. Professor Gedeon, a franqueza é a marca indelével da sua personalidade. Professor, é o seguinte, vai chegar meia-noite, o pessoal tem que descansar. Se o senhor Apesar topar, de a amanhã gente ser faz feriada, depois uma parte 2. Mas alguma pergunta que eu faremos. não tenha feito e o senhor queira trazer alguma argumentação, alguma fala que o senhor julgue importante, eu peço que o senhor Eu, faça as considerações finais. tá. Eu quero acrescentar alguma coisa. Não é só no Brasil que a Assembleia de Deus é extremamente diversificada. Por exemplo, hoje está na moda, inclusive agora o pessoal com Hillsong. Hillsong virou uma espécie de franquia mundial, Sim. sabe? Em Londres eu fui na Hillsong, lá, uma Hillsong num teatro extraordinário. Eles têm 5 cultos no domingo. E aí eu estava conversando com uma amiga, um cara me viu aqui do lado. Ah, você é brasileiro, não sei o quê. Eu falei, ah, você é brasileiro também, você está aqui. Não, eu estou fazendo doutorado aqui em Londres, eu estou na Hillsong. Eu falei, e no Brasil você diz? Não, no Brasil era da igreja presbiteriana, não sei o quê. Eu falei, ué, aí você sai do Brasil da igreja presbiteriana e vem para a Assembleia de Deus aqui em Londres? Ele falou, Assembleia de Deus? Eu falei, Hillsong e Assembleia de Deus. Aí ele, ah, eu não sabia. Em Toronto, no ano passado, eu estive na Assembleia de Deus, aí eu fui lá na livraria comprar uns livros, aí falei com a menina aí sobre a Assembleia de Deus, ela, não, aqui não é Assembleia de Deus. Eu falei, amiga, isso aqui é uma Assembleia de Deus, ou seja, a funcionária da livraria na igreja de Toronto, que é uma igreja que é um shopping imensa, não sabia a Assembleia de Deus. Por quê? Porque a Assembleia de Deus em diferentes lugares não usa o nome Assembleia de Deus. Então, é uma igreja. Você tem a Assembleia de Deus trinitarista, unitarista, você tem a Assembleia de Deus com apóstolo, e eu tenho uma igreja, a Assembleia de Deus que em alguns lugares. Tem a Igreja Assembleia de Deus na Coreia, é membro do Conselho Mundial de Igreja, que aí é uma outra discussão a respeito da questão do ecumenismo, porque o pessoal sempre sataniza o ecumenismo, mas ecumenismo é uma articulação das sociedades bíblicas. E a Assembleia de Deus apoiou o Conselho Mundial de Igreja na década de 40, porque tem artigo no Mensagem da Paz apoiando o Conselho Mundial de Igreja. E na Comissão do Diálogo Vaticano Pentecostal, que é um outro livro que eu publiquei a respeito disso, que é eu acho que você já viu esse texto também, né? Ecumenismo e Pentecostalismo, a relação entre o pescoço e a guilhotina, que é minha pesquisa de pós-doc sobre as relações da Comissão do Diálogo Vaticano Pentecostal. Essa comissão, em 50 anos, já teve 140 pentecostais e diversos pastores assembleanos, e o atual pastor que coordena essa comissão é um pastor assembleano, da elite de Springfield, Missouri. Então eu até brinco, se o ecumenismo é coisa de Satanás, esqueceram de avisar para os demais países, para os Estados Unidos e para a Europa. Porque só a Assembleia de Deus no Brasil que sabe disso. Então eu quero dizer o seguinte, a Assembleia de Deus é extremamente diversificada e não dá para fazer essa redução. Agora, eu fiz uma teorização sobre essa história das Assembleias de Deus no Brasil, com todas as idiosincrasias e mudanças que aconteceram. E há um abismo entre o que era a Assembleia de Deus em 1920 ou mesmo a Assembleia de Deus do meu pai em 1940. Nessas últimas décadas houve uma mudança, o que eu chamo de assembleanismo rural e assembleanismo urbano. Aqui mesmo em São Paulo, uma coisa é a Assembleia de Deus dar sede
e outra coisa é a Assembleia de Deus da congregação. E os assembleanos que estão me ouvindo é que sabem disso. Sim, com certeza. Na sede, o jovem joga bola e assiste televisão, mas na congregação, se ele fizer a mesma coisa, ele é disciplinado. Porque uma coisa é você disciplinar o filho da irmã Raimunda na periferia, e outra coisa é você disciplinar o doutor José de Alencar, que é não sei o quê, que é advogado, que é médico e que janta com o pastor presidente. Ou seja, tem uma hipocrisia extrema nessa elite assembleiana legalista. Bem, nós vamos continuar nesse assunto, não vai dar para esgotar, mas o pessoal está pedindo para o senhor deixar informações como que eles adquirem o livro. No site da Editora Recriar, pode colocar no site, tem o meu livro. A editora lançou agora um box, que está o meu livro, o livro da Marina, 2 livros da Marina, o livro do Maxwell. O Maxwell é um pastor assembleano, é a tese de doutorado dele em História. E tem o livro do Moab, que também é pastor assembleano, que é a tese de doutorado em História. Eu quero que o senhor, por gentileza, faça as considerações finais, porque vamos dormir hoje depois de uma aula de altíssimo nível. Tivemos hoje uma aula de altíssimo nível. Obrigado pela oportunidade. Falar das Assembleias de Deus é um privilégio para mim, é uma paixão que eu tenho. Como eu te disse, eu tenho aqui livro de história da Assembleia de Deus. Esse material que a Cássia, que eu disse, que ela me mandou, eu tenho material para muito trabalho ainda, muitas pesquisas. Eu, Marina, Maxwell, o pessoal do RELEP, nós temos muitos projetos de pesquisa ainda, que tem muita coisa a ser falada. O livro do Alan Anderson agora fez um paralelo em Assembleia de Deus do mundo inteiro. Um dos projetos que eu tenho agora é fazer um paralelo entre as Assembleias de Deus da América Latina e o resto do mundo. E enquanto eu tiver vida, eu vou pesquisar as Assembleias de Deus, porque é uma paixão extraordinária para a minha vida. Obrigado e boa noite. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim e agradecemos muitíssimo ao professor Gedeon Alencar pela ótima entrevista, a maravilhosa entrevista que tivemos hoje, uma entrevista pedagógica, histórica, sociológica, sobretudo. E agradeço especialmente aos nossos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Desejamos um excelente descanso reparador e quero que vocês anotem na agenda que estaremos com uma live aqui no Grupo do Memórias, quinta dia 16 de dezembro, às 10 da noite. Olha quem eu vou receber, o professor Samuel Pereira Valério, para falar-nos sobre a nova origem do pentecostalismo, a trajetória da Igreja Batista Sueca no Brasil, a partir de 1912. Então, queridos, até lá, permitindo Deus. Professor Gedeon, um forte abraço, meu muito obrigado, queridos internautas, um bom descanso.